Hoje queremos fazer algo um pouco diferente. Queremos deixar de lado as manchetes tradicionais da geopolítica, guerras comerciais, apertos de mão e reuniões de líderes. Em vez disso, vamos olhar para um lado do desenvolvimento dos BRICS, que muitas vezes fica escondido atrás das portas dos laboratórios, mas que, sem dúvida, é mais vital para o futuro da humanidade do que qualquer tratado. É um tema complexo, mas sua relevância cresce a cada dia. Estamos falando sobre a revolução quântica. Vamos explicar da forma mais simples possível, mas as implicações não são simples. Vamos focar em um momento específico, a recente cúpula de tecnologia quântica dos BRICS, realizada em Moscou. Enquanto a grande mídia estava focada nos preços do petróleo, os cientistas reunidos naquela sala discutiam algo muito mais poderoso, a fundação de uma nova civilização digital soberana. A cúpula de Moscou foi além da diplomacia comum. Ela transformou a espinha dorsal quântica do Sul global de um conceito em um plano. Pela primeira vez, vimos um compromisso unificado com a computação quântica como serviço. O que isso significa? Grandes potências como Rússia, China e Índia estão abrindo laboratórios quânticos de centenas de milhões de dólares para o restante do bloco. É um modelo de inteligência compartilhada que não vimos no Ocidente. Antes de entender por que essa cúpula foi um ponto de virada, precisamos responder à pergunta mais básica. O que é essa tecnologia e por que todas as grandes potências de repente estão obcecadas por ela? Para entender a computação quântica, você tem que esquecer tudo o que sabia sobre como os computadores funcionam. Um computador normal, seja aquele no seu bolso ou um servidor enorme, pensa em bits. Um bit é como um interruptor de luz. Ele está ligado ou desligado, 0 ou 1. Todo vídeo assistido ou e-mail enviado é resultado de trilhões de interruptores alternando entre 0 e 1. Um computador quântico usa qubits. Imagine uma moeda girando sobre a mesa. Enquanto ela está girando, não é cara nem coroa. É como se fosse cara e coroa ao mesmo tempo. Isso se chama superposição. Por que isso é importante para um país? Porque um computador comum resolve problemas passo a passo, como alguém andando por um labirinto e testando todos os caminhos até achar a saída. Um computador quântico é como ser capaz de percorrer todos os caminhos do labirinto simultaneamente. Para um governo, essa é a ferramenta definitiva. Ele pode modelar novos medicamentos em dias, algo que normalmente levaria décadas. Também otimiza a rede elétrica de um país em segundos. E, mais importante ainda, pode quebrar os códigos supostamente inquebráveis que protegem todas as contas bancárias e todos os segredos militares do planeta. Você pode se perguntar por que isso é uma questão de soberania se trata apenas de computadores mais rápidos. A realidade é que o nosso mundo moderno é construído sobre uma base muito frágil de matemática. Protegemos nossos dados com criptografia, um problema matemático que um computador comum levaria bilhões de anos para resolver. Mas um computador quântico não se importa com o quão difícil é a matemática. Ele usa as leis da física para contornar completamente o problema. Isso cria o que os cientistas chamam de ameaça quântica. Se um lado do mundo conseguir um computador quântico funcional antes do outro, ele basicamente terá a chave mestra para todo o mundo digital. A sobrevivência motiva mais os países do BRICS do que a curiosidade científica. Eles perceberam que, se dependerem de hardware ou software quântico controlado pelo Ocidente, estarão basicamente entregando as chaves da porta de entrada digital para uma potência estrangeira. Na cúpula de Moscou, ficou claro que o núcleo do BRICS está seguindo 3 caminhos muito diferentes, mas complementares, para resolver esse problema. Muito além do que indicavam os testes iniciais, a China agora lidera em hardware quântico. Não é apenas teórico. O Zhongtongzi 3.0 deles opera com tecnologia supercondutora, oferecendo uma velocidade além dos melhores sistemas dos Estados Unidos por um fator de 1 quatrilhão. Eles estão construindo a nuvem quântica física, que permitirá que cientistas no Brasil ou na África do Sul façam login e usem um poder de processamento massivo a milhares de quilômetros de distância. Enquanto isso, a Rússia lidera o que chamam de QIDUS. Enquanto o Ocidente busca construir máquinas maiores com mais interruptores, cientistas russos tornam os interruptores mais complexos. Usando partículas multiníveis, conseguem concentrar igual potência em uma máquina menor e mais estável. Solução brilhante para driblar sanções na cadeia de suprimentos que tentam impedir o acesso a peças ocidentais especializadas. A Índia está focando no modelo de cidade quântica, não apenas na montagem de hardware.
O esforço cresce em torno de ambientes completos onde a inovação prospera. Ao investir 730 milhões de dólares em sua missão nacional quântica, eles estão transformando cidades como Bengaluru em polos globais para startups quânticas. Eles querem ser a camada de software desse novo mundo. Uma das revelações mais fascinantes da cúpula de Moscou foi o papel da Rosatom, a corporação estatal nuclear da Rússia. No Ocidente, pensamos em quântica como algo do Vale do Silício, um aplicativo ou um site. Mas no mundo dos BRICS, a tecnologia quântica é a indústria pesada. Rosatom utiliza a computação quântica para projetar a nova geração de reatores nucleares. Esses reatores de quarta geração são projetados para serem de ciclo fechado, ou seja, produzem quase zero resíduos. Mas a física dentro desses reatores é tão complexa que um computador normal não consegue modelá-la com precisão. Ao fundir o átomo e o qubit, as nações do BRICS estão garantindo seu futuro energético. Países como Egito, Etiópia e Irã agora estão olhando para esse nexo nuclear quântico como uma forma de superar as limitações energéticas tradicionais. Esses estados não estão apenas instalando reatores, mas adotando redes ajustadas pela lógica quântica. Anos à frente do padrão atual, esses sistemas operam com uma precisão antes considerada inalcançável. O progresso acontece silenciosamente, mas seu alcance se estende muito além do amanhã. Mesmo que tenhamos dito que deixaríamos a geopolítica de lado, a tecnologia inevitavelmente volta para como vivemos nossas vidas, e isso significa dinheiro. Durante a cúpula, houve muita conversa sobre distribuição quântica de chaves. Essa é uma forma de enviar informações usando partículas de luz. Se alguém, qualquer agência de inteligência ou hacker tentar interceptar essa luz, as partículas mudam de estado. O remetente e o destinatário sabem imediatamente que o link foi comprometido. Essa é a base da camada financeira protegida por tecnologia quântica. Ao usar satélites como o MIROS da China para transmitir essas chaves quânticas entre as capitais dos BRICS, eles estão criando uma rede financeira que é fisicamente impossível de hackear ou sancionar. Isso contorna totalmente os cabos NDC do Ocidente e o sistema SWIFT. É a fortaleza digital definitiva para uma economia multipolar. O lado mais humano dessa história é o que acontece com as nações menores. No antigo modelo de tecnologia, você ou construía por conta própria, o que custa bilhões, ou comprava de um monopólio, o que custa sua soberania. O Fórum de Tecnologias Quânticas dos BRICS propõe um terceiro caminho, a pluralidade tecnológica. Compartilhando infraestrutura, uma cientista no Vietnã pode usar um computador de armadilha de íons russo para experimentos. Pesquisadora em Belarus pode usar circuitos supercondutores chineses para criar novos tratamentos contra o câncer. Esse é o resultado. Isso assegura que a era quântica não seja apenas de privilegiados e excluídos. É um destino tecnológico compartilhado que está sendo construído do zero, projetado para ser resiliente contra pressões externas. Então, quando pensamos na cúpula de Moscou, não devemos vê-la simplesmente como uma reunião de políticos, especialmente porque havia muito poucos deles. Em vez disso, devemos vê-los como os arquitetos de uma nova realidade. Estamos superando uma era em que o poder era definido por quem tinha mais fábricas ou mais tanques. No século XXI, a maior vantagem é a inteligência soberana, a capacidade de processar informações, proteger sua riqueza e impulsionar sua civilização em seus próprios termos. O Sul Global não é mais apenas um passageiro na revolução tecnológica. Ao construir essa espinha dorsal quântica, eles estão garantindo que o futuro da humanidade não seja uma progressão linear do passado, mas uma superposição de todos os nossos possíveis destinos soberanos. O mundo está mudando não apenas nos mapas, mas no nível subatômico, e como vimos hoje, essa pode ser a mudança mais importante de todas. Acompanhe as novidades, curta, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal. Se possível, apoie-nos com um super agradecimento ou pelo Buy Me a Coffee. Me conte o que você achou e obrigada por assistir.